Olá a todos e a todas, estamos aqui presentes para mais um vídeo de História em Alguns Minutos. Hoje vou falar de algo que eu gosto muito, espero que vocês gostem, e é sobre um jogo. Eu vou apresentar a vocês um pouco sobre o contexto histórico de War. Estão vendo? Aqui War. Tan, 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 tan. Provavelmente a grande maioria do pessoal que vai ver esse vídeo já ouviu falar de War. Não necessariamente pode ser que jogou. Até que seria legal refletir um pouco sobre os jogos que você joga. Mas pode ser que nunca jogou, mas já ouviu falar sobre o War. É um jogo bem famoso aqui no Brasil. Só dando um adendo para depois a gente se aprofundar nessa questão, é um jogo brasileiro de uma empresa brasileira que foi inspirado em outro jogo. Isso é muito importante. Agora vamos entrar na questão. O War é um jogo criado pela Grow. Estão vendo aqui o símbolozinho Grow aqui embaixo. A Grow é uma empresa, como eu já falei, para mim foi uma surpresa muito grande, é uma empresa brasileira. Tá, tudo bem, eu sou meio ignorante nessa questão de ficar sabendo de onde é cada empresa. Mas a Grow é uma empresa brasileira e imagino que muita gente não saiba. Até porque o nome não deixa muito claro isso. Em primeiro lugar, quero que vocês compreendam que a Grow foi fundada em 1972, justamente na época que o War foi criado. Então, quero que vocês reflitam que, na verdade, nada mais é do que o War foi o primeiro jogo criado e vendido pela Grow. O War, não no caso exatamente o War 2, essa foi uma edição posterior, mas o War clássico foi o primeiro jogo criado pela Grow. Além da Grow ter sido criada em 1972, é importante ressaltar que ela foi criada por 4 amigos. Esses 4 amigos criaram o nome de Grow baseado nas iniciais de cada nome desses 4 amigos. Então o G é inicial de um nome, o R é inicial de outro nome, o O é inicial de um outro nome. E o quarto, o W, não é inicial de nome nenhum. Sabe por quê? Porque o quarto integrante, na verdade, começava com B no nome. Mas como Growth talvez não ficasse muito bonito, eles decidiram mudar pela sonoridade para Grow, senhoras e senhores. Eu também mudaria para Grow, porque fica um pouco mais bonito do que Growth. Pois bem, mas agora deixando de lado essa questão de... só um detalhe. A Grow foi uma empresa criada em São Paulo por esses 4 amigos. É interessante também ver o contexto no contexto geográfico em que ela foi criada inicialmente. Inicialmente, durante muito tempo, o War foi o primeiro produto e o único produto vendido por ela. Posteriormente, ela vendeu e ainda hoje vende uma série de outros jogos que a gente conhece, como acho que Super Trunfo e uma série de outros jogos aí, brinquedos perdidos por aí. Que é interessante vocês compreenderem com relação a isso. Bem, vamos passar um pouco de lado essa questão da empresa em si, mas vamos falar de algumas características do War. Para quem não conhece, para quem já conhece, o War é um jogo de tabuleiro. Como vocês podem visualizar, o tabuleiro está implantado. Como vocês agora podem visualizar, o War é um jogo de tabuleiro que possui uma infinidade de continentes. Na verdade, são 6 continentes. Vocês podem ver aqui 6 continentes. Os 6 continentes são América do Sul, América do Norte e Central, África, Europa, Ásia e Oceania. Esses continentes são divididos em territórios que podem variar desde países, como nós conhecemos na nossa geografia do mundo, até regiões simplesmente. O jogo de War é baseado na questão de que os integrantes devem possuir objetivos que eles ganham no começo do jogo. Podem ser objetivos desde, por exemplo, exterminar o Exército Vermelho, caso ele exista no jogo, ou simplesmente conquistar 4 continentes. É bem simples conquistar 4 continentes. Pelo menos no War é simples, ou não.
Bem, esses objetivos são a base do que os jogadores devem seguir. E a quantidade de jogadores em geral é de 3 jogadores. Olha só, não apareceu? 6 jogadores. De 3 a 6 jogadores. E essas são as caixinhas das pecinhas dos jogadores. Como vocês podem ver, existem pecinhas. Por isso que não é aconselhável para menores de 3 a 4 anos. Bem, o que eu quero que vocês compreendam? Essas pecinhas são distribuídas nos continentes no decorrer de cada turno. Você ganha e perde pecinhas no decorrer desses turnos também. Como você ganha e perde pecinhas? Bem, o simples fato é, para você ganhar e perder pecinhas, você precisa jogar. E como se joga o War? Bem, o básico do War é você utilizar os dados e você jogar como atacante e os outros jogadores são os defensivos. Você vai atacar os outros jogadores e vai torcer que os seus números sejam maiores do que os dos outros jogadores, principalmente se você é atacante. E no decorrer que você vai vencendo com seus dados, você vai conquistando territórios. Esse é o objetivo de cada turno do jogo de War. Bem, agora que eu contextualizei muito mal e porcamente o War, vamos agora para algumas questões mais gerais sobre quando, em que contexto esse jogo foi criado. O War é um jogo que foi criado, não sei se eu já falei para vocês, já que eu já fiz tantos vídeos aqui sobre isso, até gravar esse. O War foi um jogo criado em 1972 em São Paulo, que inicialmente foi como começou a ser vendido e distribuído de forma bem caseira. Posteriormente acabou virando algo mais industrial, mas o jogo de War é um jogo que foi criado em 1972. O contexto em que ele está inserido? Ele está inserido em um contexto de países que o mundo todo que já sofreu uma Segunda e Primeira Guerra Mundial. Então a influência das guerras é gigantesca, por mais que seja uma distância grande, já que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Mas percebam que a questão da guerra está sempre presente. É só ver nos filmes que a gente vê em cartaz ainda hoje. Tem filmes sobre Segunda Guerra, filmes sobre guerras futuras, filmes, sei lá, sobre guerra, simplesmente. Então, quero que vocês percebam que a gente ainda está, e naquele momento, em 72, também estava sofrendo influência sobre essas guerras, esse pós-guerra. Até porque na Guerra Fria, que também é outro contexto que o jogo War está inserido, já que em 72 existia a Guerra Fria, o contexto de Guerra Fria é um contexto de diversas guerras que vão acontecendo em regiões, em vários lugares do globo. Não sendo lugares importantes nem para a União Soviética, nem para os Estados Unidos propriamente, território deles, mas em outros lugares do globo vão acontecendo guerras relacionadas a essa Guerra Fria. No caso da América, não aconteceu propriamente uma guerra, já que foi instaurada uma série de ditaduras civis militares nesses países da América Latina. Mas isso a gente vai entrar um pouquinho no contexto do Brasil. Agora, como podemos compreender o contexto em que o jogo de War foi criado no Brasil? O jogo de War foi criado em 72, um momento em que existia ditadura civil-militar há um bom tempo, já que a ditadura começou em 64, para quem não sabe. E já em 72 existia já o AI-5. E então a ditadura estava realmente barra pesada. Então é um contexto em que o Brasil está inserido numa censura gigantesca da população brasileira. E também podemos compreender essa questão de guerrilhas que também estão começando a aparecer. Então, querendo ou não, nenhum país do mundo nesse momento e até hoje em dia foge dessas influências belicosas, dessas influências de guerra. E parem e pense, o War não é um jogo que ganha mercado, já que as pessoas vivem e respiram guerra. Imagina um jogo de tabuleiro em que as pessoas podem executar mini guerrinhas, que teoricamente não se perde nada.
Ou seja, existe um ótimo, excelente e maravilhoso mercado para esse tipo de jogo. Não questionando ética e moral, isso não importa. Mas querendo ou não, isso não é um jogo pacifista, né, senhoras e senhores? É um jogo de dominação global, ou pelo menos cumprir os seus objetivos por meio de dominação de territórios. Bem, mas agora que eu já contextualizei um pouco essa questão no momento em que o War foi criado, devemos compreender que esse é um jogo brasileiro, que foi criado por 4 brasileiros. É um jogo que foi criado em 72, mas é um jogo baseado em outro jogo. É interessante perceber que o jogo que baseou o War, teoricamente, não é tão conhecido aqui no Brasil. O jogo conhecido realmente é o War. Olha só, que interessante, não? O jogo que inspirou o War foi um jogo criado por um francês. Percebam aqui, o francês provavelmente ele vivenciou esses momentos de guerra, esses momentos de violência. Então imagine em dado momento que foi criado o jogo dele, que ele criou em 1957, ele tinha uma forte influência sobre as guerras que ele tinha vivenciado, provavelmente, ou pelo menos parte da família dele vivenciou. E se vocês pararem para pensar, ele era um europeu. A Segunda Guerra aconteceu na Europa, então tem uma grande influência. Mas o que eu quero falar para vocês, de fato, que acabei me perdendo aqui, é o seguinte. Inicialmente ele deu o nome de Le Conquiste du Monde, ou uma coisa do tipo. Eu não sei pronunciar francês, eu não sei falar francês, então vai ficar com esse Le Conquiste du Monde ou algo do tipo. Em 1957 foi criado esse jogo por esse francês. Ele é um cineasta, aliás. Ele é famoso, isso que importa. Não sei se possa se dizer que ele é famoso hoje em dia, mas na época ele era razoavelmente famoso. O que acontece? Uma empresa estadunidense acaba comprando em 1959, alguma coisa assim, esse jogo, e modifica o nome para Risk, que seria a tradução aqui no Brasil para Risco. Essa empresa, se eu não me engano, é Parkers Brothers, alguma coisa assim. E essa Parkers Brothers foi, não recentemente, mas foi comprada em um determinado momento temporal pela Hasbro, uma grande empresa que todo mundo provavelmente já brincou com algum brinquedo dela. A empresa Hasbro comprou, então comprou a empresa, então tem todos os jogos dessa empresa, incluindo o Risk. O que eu posso dizer sobre o Risk, ou o Risco, no caso? É um jogo que eu nunca joguei. Eu não sei exatamente como se joga, mas o pouco que eu pesquisei, algumas coisas que eu pesquisei, existem sim algumas diferenças. Existem algumas diferenças na questão da estrutura do mapa, existem diferenças na questão das peças. De certa forma são peças bonitas, não vamos mentir, senhoras e senhores. Existem algumas mudanças também nas regras, adaptações dentro dessas regras, e existe uma série de infinidades de edições baseadas em séries famosas ou em filmes famosos, como Guerra nas Estrelas. Tem o Risk, Guerra nas Estrelas. Tem o Risk, Guerra dos Tronos. E tem uma série de outras edições desse jogo Risk que são baseadas nessas séries, com outros mapas, com algumas outras regras em particulares. Mas compreendam aqui que existem algumas diferenças. Não é para vocês levarem a ideia de que o War é simplesmente uma cópia. Não é uma cópia, foi baseado. Mas tudo que é baseado é influenciado por alguma coisa. E foi influenciado por um jogo do francês que tinha o nome Le Conquiste du Monde, que depois foi comprado por uma empresa estadunidense, que depois foi modificado o nome para Risk, que seria traduzido aqui no Brasil para Risco. Agora voltando um pouco para o War, para contextualizar vocês, há algumas mudanças históricas que afetaram esse jogo. Vocês já podem perceber até na minha própria capa que é o War 2. Isso já é uma mudança. Quero que vocês compreendam que o War, inicialmente que foi criado em 1972,
era um War clássico. Era um War que existia essas regras básicas e o básico do básico. Não possuía, por exemplo, Cuba, que só passou a existir no War 2. Posteriormente foi criada uma edição para crianças, que é o War Junior, se não me engano. E que tinham regras mais simples, era mais simplificado, não tinha uma série de outras questões. E posteriormente foi criado o War 2. No dado momento que foi criado o War 2, houve algumas mudanças. A primeira mudança é que passou a existir o território Cuba no mapa. Antes não existia. Outra mudança é ataques aéreos por meio de dados. Quero que vocês compreendam essa questão de ataques aéreos não só pelo fato de que é para facilitar a dinâmica do jogo, já que o War é um jogo que você, quando acaba ficando muito experiente, acaba concentrando muitas peças e acaba cristalizando seu território. Quero que vocês compreendam também transformações bélicas. Enquanto o primeiro War era baseado em ataques de terrestres, nesse War 2, provavelmente por maior influência da Segunda Guerra Mundial e das guerras posteriores à Segunda Guerra Mundial, tem influência de ataques aéreos. Vocês compreendam essas mudanças de questões militares que também foram introduzidas dentro de um jogo de guerra. Outra mudança é que no War 2 aparece torres de espionagem. Olha só, senhoras e senhores, tanto o War quanto o Risk estão inseridos em um contexto de Guerra Fria. E Guerra Fria, como todo mundo sabe, está extremamente relacionado com 007, CIA, KGB. Essa questão de espionagem está no imaginário das pessoas nesse contexto, nesse momento histórico. Então imaginem só, um jogo introduziu esse contexto de torres de espionagem. É claro que o War 2 é bem posterior à própria Guerra Fria em si, mas ainda hoje existe esse imaginário de espionagem, esse imaginário da época da Guerra Fria, influenciado por uns filmes, e isso acabou sendo introduzido no jogo posteriormente. Por último, quero que vocês compreendam que existe uma outra edição que acabou retrocedendo, digamos assim, ao Império Romano, que aí o War Império Romano, que aí tem uma série de outras jogabilidades e um outro mapa que é contextualizado, se não me engano, no Mediterrâneo. Mas é interessante vocês também perceberem que existem outros tipos de War. Provavelmente a Grow se baseou nessa questão do Risk, que estava construindo uma infinidade de outros mapas em outras temporalidades, não necessariamente guerras contemporâneas. Então eles acabaram pegando essa pegada e fizeram um War Império Romano. Pois bem, espero que então vocês tenham gostado desse vídeo. Antes então de terminar o vídeo, quero dar só uma simples linha cronológica. Olhem para esse dedo. Eu falei que o War... Olhem para esse daqui primeiro. Eu falei que o War foi um jogo criado em 1972 pela empresa Grow. Esse jogo foi influenciado por um outro jogo que foi criado por um francês que tinha o nome da Conquista do Mundo ou alguma coisa assim, em 1957. E posteriormente, esse jogo francês foi comprado pela empresa Hasbro em 1959. Então, quero que vocês compreendam essas transformações temporais. É claro que se vocês quiserem pesquisar mais um pouco, fiquem à vontade de ver na internet, como o tempo já está acabando. Então um grande abraço para todo mundo e até um próximo vídeo.